Está no ar o nosso Política em Foco e hoje nosso convidado é o deputado federal Carlos Zaratini, que já está hoje presencialmente aqui, estamos voltando, gradativamente às atividades dentro do estúdio, está presente aqui. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Eus, obrigado pelo convite. Zaratini, eu quero começar esse nosso papo já indo direto ao ponto da CPI, que não se fala em outra coisa nesse país e a gente sabe que a CPI está acontecendo no Senado, mas de certa maneira ela monopoliza o debate da Câmara, da política de maneira geral. Como é que você está acompanhando esse momento da CPI? Olha, a CPI ela está sendo muito importante, porque ela está revelando a forma como o governo tratou a pandemia. E o governo tratou de uma forma absolutamente irresponsável. Em primeiro lugar, acreditando que haveria a tal da imunidade de rebanho, ou seja, todo mundo iria se contaminar, haveria 5 mil mortes e a epidemia ia sumir. Né? E aconteceu muito ao contrário. Né? A contaminação avançou e nós já estamos chegando em 500 mil mortes. A segunda coisa, o governo apostou na cloroquina, um remédio que não tem nada a ver com o combate ao vírus. É um remédio para malária, né? Um remédio que tem outra finalidade. E o governo gastou milhões de reais na tal da cloroquina. Quem acreditou na cloroquina não resolveu nenhum problema, infectaram-se as pessoas da mesma forma. E a terceira coisa foi deixar de comprar vacina quando poderia ter comprado. O governo poderia ter comprado as vacinas da Pfizer muito antes de quando fez a encomenda, no ano passado ainda, poderia ter comprado antecipadamente as vacinas do Instituto Butantan para dar mais velocidade na produção, e isso foi feito com uma total dissídia. Ou seja, o governo errou, mas não errou por erro, não. Errou voluntariamente, com vontade de fazer, né? Porque ele acreditava que resolveria o problema dessa forma. E qual é o fundo disso? O governo queria manter a economia funcionando, queria manter as pessoas trabalhando normalmente, quando o certo era exatamente ter interrompido as atividades produtivas e ter evitado a contaminação. Outros países, eu estava conversando com o embaixador da Itália anteontem, e ele me dizia, olha, lá na Itália nós conseguimos vencer o vírus fazendo lockdown, fazendo o trancamento da economia. Fizemos por um período de pouco tempo, certo? E com isso nós conseguimos derrotar o vírus. Na China foi a mesma coisa, né? A China fechou as atividades por 40 dias e conseguiu então controlar a epidemia. E aqui no Brasil, ao contrário, quem tentou fazer algum tipo de controle foi esculachado pelo próprio presidente da República. Eu vou fazer aqui contrapontos, longe de mim de tentar fazer um debate, até porque não é esse o meu papel, mas de fazer os contrapontos para a gente esclarecer algumas coisas que estão sendo ditas aqui. Por exemplo, no caso da Itália, e na verdade no mundo inteiro, a princípio se falou muito de fazer o fechamento e as apostas mundiais eram fechamento de 15 a no máximo 60 dias. Era isso que se falava. Isso. E isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. Todo mundo teve que, certo ou errado, e aí as discussões vão para o lado da ciência e tal, mas todo mundo acabou estendendo muito mais. A pergunta que eu faço, por exemplo, no caso da Itália, o senhor falou que começou com o embaixador da Itália. Na Itália, foram 127 mil mortes. É um caso de sucesso? Olha, a Itália é um país completamente diferente do Brasil. Em primeiro lugar, pelo clima. É um clima mais frio, um clima mais rigoroso. E o vírus, que é um vírus de uma espécie de gripe, certo? Esse vírus, ele tem maior proliferação no frio do que no calor. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é a idade. A gente sabe que quem mais sofreu, quem mais foi contaminado, quem mais morreu, foram os mais idosos. E a Itália é um país cuja composição etária é mais
velha do que a do Brasil. Sim. Então é lógico que o número de mortes por habitante, por milhares de habitantes, foi maior na Itália até um certo momento, porque agora o Brasil já está passando a Itália. Perfeito. Né? Não só no número absoluto de mortes, mas no número relativo. Milhão, no relativo. Então, isso demonstra que, apesar dessas condições da Itália, ela acabou com o lockdown tendo um sucesso maior que o Brasil. Mais uma vez, o que eu falo aqui, e eu faço sempre questão, a gente recebe, né, e a gente gosta de ouvir diversos pontos de vista. No caso da Itália, população de 60 milhões de habitantes, se a gente multiplicar mais ou menos por 4, eles teriam, até o momento, ainda teria mais mortes do que o Brasil por milhão. E aí eu não quero particularizar no caso da Itália. Eu quero filosofar um pouquinho antes aqui com um cidadão, sem falar de partido. Todo mundo não errou muito, e aí eu não levo nem em consideração a China, porque a China é um estado de exceção, é um estado que a gente não pode confiar nas informações oficiais, porque elas não podem ser checadas, não existe jornalismo livre e tal, então vamos deixar a China de lado. Mas no resto do mundo não houve muitos erros e poucos acertos, inclusive da Organização Mundial de Saúde, para que a gente particularize e fique dando uma impressão que só o Brasil cometeu erros, e alguns dos erros que o senhor falou aqui eu concordo plenamente. Poderia ter comprado a vacina um pouco antes, apostou em excesso na história da cloroquina, e aí não vamos entrar no caso de é comprovado, não é comprovado, porque tem cientista para todos os gostos e opiniões, mas não seria o momento de até a oposição, desde o princípio, peraí gente, vamos tentar todo mundo acertar, e depois se tiver que derrubar o Bolsonaro, vamos derrubar o Bolsonaro, não tem problema, não é uma questão política. Não faltou um pouquinho mais de solidariedade da oposição para com o país? Olha só, nós aprovamos o ano passado, 2020, quando começou a pandemia, nós aprovamos o orçamento de guerra. A oposição votou a favor de uma mudança na Constituição que permitiu ao governo gastar quanto precisasse gastar para combater a pandemia. Foram nossos votos. Foram os nossos votos e a nossa batalha no Congresso que permitiu chegar a um auxílio emergencial de R$600, que salvou milhares de famílias da fome, milhões ainda, vou dizer milhões e não milhares, porque foram 67 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial, né? E nós garantimos R$600 para essas pessoas, o governo só queria dar 200, e com isso, veja você o paradoxo, nós aprovamos uma medida que elevou a aprovação do governo. Você se lembra, o ano passado houve um aumento da aprovação do governo Bolsonaro graças ao auxílio emergencial, que foi uma proposta nossa da oposição. Então, nós, o ano passado, não tivemos nenhuma dúvida em fazer tudo o que fosse necessário para resolver o problema da pandemia. Então, não é possível dizer que a oposição boicotou o governo. Ao contrário, nós demos todos os instrumentos para o governo fazer a política que achasse necessária. O problema é que o governo achou que a política necessária era esculhambar o combate à pandemia, né? Então, quando se tentava alguma medida séria, vamos organizar, vamos trabalhar, vamos fazer um lockdown, o governo ia lá, principalmente o presidente, e esculhambava. Demitiu 2 ministros da saúde, certo? Depois pôs um general que disse que era especializado em logística e que não sabia fazer nada, A única coisa que ele fez foi militarizar o Ministério da Saúde, uma pessoa absolutamente irresponsável que vai sofrer um processo duríssimo pelo que ele fez em Manaus, quando ele sabia que não tinha oxigênio e ele não tomou nenhuma providência. Então, é um governo desse tipo. É um governo que não tem capacidade de atender o povo brasileiro. E aí, o senhor abordando, falando dos erros e acertos do governo federal, a gente vai voltar para a CPI está muito focada no governo federal. Mas não está faltando, talvez, buscar um pouco mais de transparência também em relação à utilização dos bilhões investidos ou destinados à saúde, sendo que já há, se não comprovação, mas muitos indícios de
rios de corrupção que escoaram aí pelos ralos da saúde, ao invés de se combater. Eu vou usar a expressão que ficou popularizada, o tal do covidão, né, que o Roberto Jefferson que soltou essa lá no início da pandemia. E a gente já tem indícios em muitos lugares. Por que a CPI foge tanto desse tema? Ao contrário, eu acho que você está equivocado. A CPI autorizou, foi acordado, nós da oposição concordamos, em investigar também os governadores. Aí o que acontece na CPI? O primeiro convocado é um governador bolsonarista do Amazonas. O que ele faz? Pede uma autorização para não comparecer à CPI ao STF. Ele é bolsonarista. Sim. E não quis comparecer na CPI. Da mesma forma, o ex-governador do Rio, William Witzel, que também era bolsonarista, certo? E foi cassado pela Assembleia Legislativa do Rio, também buscou lá uma autorização do Supremo para permanecer calado. Ele falou durante certo tempo e depois encerrou seu depoimento. Então, o Supremo acertou ou errou de autorizar que eles pudessem ter esse conforto de ir lá ou não ir? Não, o governo, o Supremo tem uma avaliação de que não cabe uma investigação sobre os governadores através de uma CPI. É uma posição do Supremo, não é uma posição minha, nem da oposição. Tanto que nós concordamos em que convocasse os governadores. Mas, seu entendimento é diferente veja do só, Supremo. Se dois governadores bolsonaristas vão no Supremo pedir para ficarem calados, porque é aquela história, não produzir provas contra si próprio, certo? Esse é um direito de qualquer pessoa acusada, não produzir provas contra si próprio. Eles foram lá e falaram, eu não quero produzir provas contra mim, porque eu tenho outras investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, dos promotores federais, então eles se resguardaram nesse direito. É um direito que é previsto na nossa legislação. É aquela história, né? A decisão judicial só cabe ser cumprida, mas a gente pode opinar e parte da sociedade sim, nós podemos dar opinião. Discorda dessa, vamos dizer, dessa facilitação que foi dada aos governadores de falar só no momento e se quiserem. Vamos falar um pouco de política futura agora. Tá essa história aí, um monte de gente fica falando, não, tem que surgir uma terceira via, porque eu não quero nem o Lula, eu não quero o Bolsonaro. As pesquisas apontam aí que, sei lá, talvez alguma coisa em torno de 50%, 60% da população não quer nenhum nem outro. Mas não surge a tal da terceira via. E, de certa maneira, a gente percebe nos discursos, inclusive dessa semana, o presidente Lula falou abertamente que isso é normal no mundo inteiro, há essa polarização, e que por que o Brasil está com essa mania, né, esse desespero de surgir terceira via? Que ele acha que a eleição vai ser polarizada mesmo e segue o jogo. E da parte do presidente Bolsonaro, a gente entende também que é quase que um casamento, por incrível que pareça, é quase um casamento perfeito. O Bolsonaro deseja o Lula no segundo turno e o Lula deseja o Bolsonaro no segundo turno. Esse é um entendimento quase que pacificado. O que o senhor acha? Seria bom, seria saudável uma terceira via? Olha, eu acho que existe espaço político, como você falou, para uma terceira via. Existe um eleitorado que não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro. Qual é o problema? É que a política, ela se dá pelas pesquisas de opinião, mas ela se dá também pelos arranjos políticos. E o fato é que os partidos que não querem nenhum nem outro, até agora não conseguiram produzir uma candidatura capaz de galvanizar esse eleitorado que não quer nenhum nem outro. Né? Você vê, o Luciano Huck acabou de desistir da sua candidatura. Pipocou, por quê? Eu falo que ele pipocou. Por quê? Porque ele viu que não teria uma unidade. Sim. Então ele caiu fora. Né? Outros ainda vão tentar, o João Dória, né? o Ciro Gomes, não sei quem mais. Vai haver tentativas de se formar essa terceira via. O Amoedo já disse que não é candidato. O Amoedo disse que caiu fora, mas eu acho que, como falta muito tempo ainda para a eleição, veja só, essa definição de candidaturas, ela vai se dar em junho do ano que vem. Né? Até junho do ano que vem. Então eu acho que muita água vai rolar. O jogo na verdade, já está sendo jogado. Sim, a gente sabe que em outubro agora
mais ou menos vai dar para saber, de acordo com que partido mas eu acho que muita coisa foi. acontece até lá. E o que eu acho? Esse governo é um governo que está caindo pelas tabelas, certo? Veja só, desemprego não tem nenhuma expectativa de ser minorado, né? Temos 15 milhões de desempregados, mais 15 milhões de pessoas vivendo no subemprego, ganhando menos do que o salário mínimo, 30 milhões de pessoas praticamente paradas, num total de 80 milhões, que é a chamada força de trabalho no Brasil. É muita gente. Isso reduz muito a renda per capita, certo? Porque 30 milhões de 80 não estão trabalhando, isso é uma queda muito forte. Segunda coisa, o governo não consegue botar de pé nenhum programa social. Eles falam toda hora, vamos vitaminar o Bolsa Família, vamos fortalecer o Bolsa Família, e não sai absolutamente nada. Terceira coisa, a volta da inflação. A inflação voltou e, pelo jeito, voltou com força. Esse mês aqui bateu em 8% ao ano. O bujão de gás está custando R$100. As pessoas não estão conseguindo comprar comida. Isso é muito grave, né? E o que é pior, a quarta questão. Todo mundo já concluiu que vai faltar energia, certo? A energia hidroelétrica está comprometida porque não foi tomada nenhuma medida preventiva, vai baixar o nível dos reservatórios, já está baixando, né? E vão ter que ser acionadas as usinas termoelétricas. Veja você, o preço da energia nas usinas hidroelétricas é de R$60 o megawatt. Vai acionar usinas de mais de R$1.000 o megawatt. Então a conta de luz, tanto para o consumidor como para as empresas, vai aumentar. Aumentando a conta de luz, aumenta a inflação. Então nós vamos para uma situação muito grave do ponto de vista inflacionário no país. Então vai somar desemprego, baixa atividade econômica e também inflação. Então eu vejo que o governo não vai conseguir sair dessa. Você citou um monte de assunto que eu quero tentar pelo menos pincelar, mas ainda focado na parte eleitoral. O Ciro Gomes é aliado ou é inimigo? Olha, ele está se colocando como um inimigo do PT e do Lula. Eu não entendo por que ele faz isso, né? Nós nunca tivemos nada contra ele, sempre quisemos uma aliança com ele, apoiamos, fazemos amplos entendimentos lá no Ceará, né? O governador do Ceará, o Camilo, é um governador apoiado pelo PT e pelo PDT lá do Ceará. Então não temos problema com ele. Em vários outros estados a gente tem ótima relação com o PDT. Os partidos se entendem historicamente. No próprio Congresso Nacional, nós temos uma relação afinadíssima com o PDT. Então eu não entendo por que o Ciro partiu para essa ideia de atacar o Lula e atacar o PT. Eu acho que ele deveria atacar mais o Bolsonaro para tentar tomar o lugar do Bolsonaro, que está muito mais fraco que o Lula. Eu não me lembro exatamente se foi o Ciro ou se alguém fez uma sugestão, assim, que por que o Lula não poderia ter a grandeza que a Cristina Kirchner teve na Argentina, nosso vizinho aqui, e ser vice do Ciro, por exemplo. Porque, teoricamente, segundo esse texto que eu li, as falas, teoricamente, conseguiria atrair um pouco dessa turma, vamos dizer, do centro, que não quer nenhum lado nem outro. É uma possibilidade plausível para o PT se pensar numa história dessa? Olha, veja só, nós já ganhamos 4 eleições presidenciais. 2 com o Lula, 2 com a Dilma. Certo? Nós temos um candidato, um potencial candidato, que é o Lula, que é considerado em todas as pesquisas como o melhor presidente da história do país. Então, é tipo assim, você fala, não, abre mão de ganhar, deixa o outro ganhar, mas que garantia nós temos que ele vai ganhar? Nós não temos garantia nenhuma. O Ciro, em todas as eleições que disputou, não passou de 12%. Então você fala, ó, tira o Pelé de campo e bota lá o menino que está começando. Sabe, eu acho assim, é muito estranho, né? A gente tem um candidato bom, a gente tem alguém que sabe governar, que é uma pessoa agregadora, que é uma pessoa com experiência, e vamos abrir mão? É meio esquisito isso, né?
Pegando os pontos que o senhor durante a fala foi dizendo aí, a respeito do Bolsa Família, que há uma promessa desde o início do mandato do presidente Bolsonaro de se incrementar e tal, o assunto da semana é de uma possibilidade, não se teria o nome ainda, tem vários nomes embrionários, mas desse novo Bolsa Família, com um valor de R$300, a média do Bolsa Família hoje é 190, então seria de 300 para 20 milhões de famílias. Isso não daria, talvez, um fôlego novo ao governo e provavelmente dificultaria ainda mais uma eleição que já promete ser dura, posto que o PIB também tem uma sensação aí, né? As previsões aumentaram no início do ano, falava-se em 2,5%, já se fala em 5,5% o fechamento do PIB esse ano. Então, economia melhorando, mais um programa social robusto, como esse tal novo Bolsa Família. Como que o PT enxerga essa possibilidade para um enfrentamento político em 2022? Nós somos totalmente favoráveis a ampliar o Bolsa Família, não tem problema nenhum. Nós jamais nos oporemos a qualquer programa social que amplie o auxílio, o apoio às famílias de baixa renda. Isso foi uma ideia nossa. Certo? Nós tivemos condição de fazer o Bolsa Família. Se agora tem condição de fazer mais, ótimo, nós somos a favor que se faça mais. Agora, veja só, o governo não toma nenhuma medida para resolver o desemprego. Esse crescimento que você falou é um crescimento que se dá em que áreas da economia? Se dá na exportação da agricultura, que é altamente mecanizada, né? A soja, o algodão, são monoculturas altamente mecanizadas que não geram emprego, portanto, houve um crescimento de exportações de produtos agrícolas, se dá na área mineral, né? Na exportação de ferro, na exportação de petróleo, que também não gera empregos, certo? O petróleo, hoje em dia nós estamos comprando as plataformas da Coreia, da China, de Singapura, nós não estamos mais produzindo plataforma aqui. O governo abdicou disso. A indústria naval, que chegou a ter 700 mil trabalhadores, hoje tem 70 mil. Então, o governo não tem um plano de geração de empregos, de desenvolvimento. Está aumentando o PIB, mas esse PIB é medido aonde? Nessas áreas onde existe exportação e pouca gente trabalhando. A indústria brasileira reduziu ainda mais. E a indústria é fundamental na geração de empregos. Os serviços estão numa situação que te dá dó. 70 mil empresas de serviços, principalmente, fecharam as portas. E o que o governo faz? Lança uma linha de financiamento para pequena e microempresa com juros quase que os de mercado. Então, o que adianta isso? Pergunta direta. Um projeto de uma melhoria de um Bolsa Família mais robusto para mais gente tem apoio do PT? Não tenha dúvida nenhuma. Mesmo sendo partido... Eventualmente nós vamos tentar melhorar ainda mais esse projeto, certo? Nós vamos fazer, se ele chegar na Câmara algum dia, né? Se ele chegar lá, nós vamos buscar aumentar. Por exemplo, eu quero te dizer, nós queremos fazer um imposto sobre as grandes fortunas para ampliar o Bolsa Família. Mas não é sobre as grandes fortunas da classe média, não, que a classe média não tem grande fortuna. Não tem fortuna nenhuma. É os bilionários desse país, certo? Nós temos que tirar do 0,1%, não estou falando do 1% não, do 0,1% mais rico desse país, nós temos que tirar uma contribuição para justamente bancar um Bolsa Família ampliado. Esse é um tema muito interessante. Aí eu vou fazer uma pergunta muito objetiva. Em 16 anos de governo, não deu para fazer isso? O PT teve no governo e isso é uma pauta que praticamente não tem resistência de imprensa, de grupos organizados, porque é 0,1%. Esse 0,1% da população não tem um impacto, por exemplo, de as ruas impedir. Por que isso não foi feito? Porque mesmo tendo esse apoio natural, popular. Durante o governo do Lula e da Dilma, nós vivemos um período de desenvolvimento e de crescimento, em que crescia a renda da maioria da população. Então, o que nós procuramos fazer? A distribuição dessa renda. Essa renda que chegava através da indústria, através das exportações, nós fizemos uma distribuição. Naquele momento, não era necessário que o governo comprasse essa briga, porque é uma briga.
Você disse que eles não têm capacidade de mobilização, mas eles têm os grandes meios de comunicação, como, por exemplo, as grandes redes de televisão, evidentemente estão na mão de gente que está nesse 0,1%. E eles vão utilizar essas redes para combater um projeto como esse. Então, naquele momento, a gente não considerava que era necessário fazer esse tipo de enfrentamento para resolver o problema do desenvolvimento da distribuição de renda. Agora é necessário. Nós precisamos aumentar o mercado consumidor no Brasil, garantindo a renda da maioria dos brasileiros, para que a gente possa retomar o desenvolvimento econômico. O senhor falou a respeito do risco de apagão, que a gente já tem ouvido aí, inclusive o governo federal soltou campanhas agora na mídia, pedindo para que as pessoas economizem e tal. Em outros ciclos isso já aconteceu, mas especificamente neste momento acabou de ser aprovada em primeira sessão tem gente que fala agora capitalização, não chama mais privatização. É um jeito diferente de chamar, mas a privatização da Eletrobras. O senhor é contra, é a favor, acha que isso pode ser positivo para novos investimentos e aí a gente parar de correr esse risco de comprar energia das termoelétricas mais cara? Qual a sua avaliação a respeito da privatização da Eletrobras? A Eletrobras sempre foi uma empresa que teve uma grande capacidade de investimento e é responsável pela construção da maior parte do parque energético do Brasil. Se nós não tivéssemos a Eletrobras, nós não teríamos feito o que fizemos nesse país. Usinas, linhas de transmissão, distribuição em regiões remotas do Brasil, porque você fazer a distribuição de energia aqui na Grande São Paulo tá mole, né? É ultra lucrativo. Agora vai fazer lá na Amazônia, vai fazer lá no Amapá, né? Então, você vê, privatizou no Amapá, teve apagão de novo essa semana. Então, a Eletrobras garantiu essa infraestrutura. Nas mãos de uma empresa de um interesse privado, não vou dizer, ela vai ser uma empresa que vai haver uma capitalização, que vai passar o controle da empresa para fundos privados. E vão ser fundos estrangeiros, fundos nacionais, né, que vão, evidentemente, objetivar o quê? Aumentar o seu lucro. E muitas vezes, quando você decide investir, você é obrigado a reduzir a sua margem de lucro para fazer o investimento. Será que esses fundos vão aceitar fazer isso? Eu acho difícil. Segunda coisa, junto com essa capitalização, tem outra coisa que está nesse projeto de lei, nessa medida provisória, que é o quê? A chamada descotização. Para tentar explicar para quem está nos ouvindo. A Dilma, quando era presidente, ela aprovou uma espécie de tabelamento da energia da Eletrobras. Ela considerou, olha, a Eletrobras já pagou as suas usinas, já estão pagas os investimentos e passou a cobrar só o custo de operação e manutenção. Com isso, ela reduziu o custo da energia. Hoje, a energia gerada pela Eletrobras é de R$ 60 o megawatt. O que vai acontecer com essa medida provisória aprovada? Essa energia da Eletrobras vai para o mercado livre. E no mercado livre, o preço da energia é R$ 250. Então vai passar de 60 para R$ 250. Quem vai pagar isso? Nós, consumidores. A indústria, o comércio, os serviços, as residências. Nós vamos pagar um aumento que vai redundar num aumento na conta de energia de 14%. Então, veja só, no momento onde nós já estamos enfrentando seca, que por si só já aumenta o preço da energia, ainda vai ter essa descapitalização. Então, vai ser brutal o aumento de energia. É um erro fenomenal o que o governo está fazendo. Simplesmente para atender os interesses negocistas do senhor Paulo Guedes, que só pensa em promover grandes negócios e não planeja nada para o país. Pergunta horrorosa de fazer, mas eu vou fazer mesmo assim. Tem alguma coisa que o senhor considera que vai bem no governo Bolsonaro? Está difícil. Nada? Muito difícil. O senhor não apontaria nada? Está muito difícil de achar, viu? O governo realmente, ele no campo da saúde, se não fosse as prefeituras e os governos estaduais que movimentam o SUS, certo? O governo só repassa recursos. Esse ano está repassando 30 bilhões a menos para a saúde do que o ano passado. Na educação,
já trocou não sei quantas vezes de ministro e não sabem nem o que fazer. Agora, o único objetivo do Ministério da Educação é aprovar o chamado homeschooling. Homeschooling é o direito das pessoas não levar os seus filhos para a escola. Não sei. Ensinar em casa. Ensinar em casa. Né? Que há muitos países que na adotam isso sem grandes traumas, né? O homeschooling... vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que vai dar mal. Você pega a infraestrutura. O que está sendo feito? Obras que foram iniciadas no governo da Dilma. Estão sendo concluídas agora. Mas isso não é bom? Não é sinal que pelo menos... Não, mas houve um tempo que a gente falava muito isso na política brasileira. Pô, entra um novo prefeito, ele abandona as obras antigas ao invés de continuar. Mesmo que foi iniciado lá, obras importantes, não é de repente até um ponto positivo? O ministro da infraestrutura era funcionário do governo Dilma, né? O ministro Tarcísio, ele trabalhava no DENIT. Então, ele participou da elaboração desses projetos no governo Dilma. Então, é evidente que quem pensou, por que eu estou fazendo essa estrada? Tem lá os seus argumentos. Né? Ele não mudou a ideia dele. Então, isso foi até, vamos dizer assim, se você disser uma coisa boa, foi ter mantido um funcionário do governo Dilma. Então, eu acho que é isso. Já é uma resposta. Mas duas coisas para encerrar. Primeira... ainda pensando no contexto político geral, existe uma marca negativa, justa ou injusta, e aqui é difícil que a gente faça qualquer tipo de julgamento nesse momento de valor, mas existe uma marca que foi propagada de que o PT é um partido que facilitou a corrupção, ou um partido mais corrupto do Brasil. Essas frases de efeito que eu não estou aqui as repetindo como ofensa, e sim como registro do que acontece no campo da política. Como o PT vai combater, como o PT vai rebater isso por uma eleição importante que promete ser muito dura? Que existe uma estratégia, não de marketing, porque quando fala estratégia de marketing fica ruim, mas qual é a estratégia política para rebater essas marcas que, inegavelmente, estão grudadas na imagem do PT? Olha, eu acho que muito disso que você fala já caiu por terra. Por quê? Porque foi provado que o juiz Sérgio Moro, que é responsável por boa parte dessa elaboração dessa imagem, ele teve as suas sentenças anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Depois disso, ele foi julgado como um juiz parcial, um juiz que atuou, vou repetir, para condenar o presidente Lula e condenar vários outros membros do PT. Então, quer dizer, à medida que ele, como juiz, que era o super juiz, ele teve as suas sentenças anuladas e considerado um juiz parcial, está demonstrado que boa parte dessas acusações não tem nenhum fundamento. Nenhum fundamento. Então, essa imagem do PT corrupto, né, o mais corrupto da história, isso tudo está virando pó. Assim como o juiz Sérgio Moro, que também era uma das chamadas terceira via, onde é que ele está? Alguém sabe onde está o juiz Sérgio Moro? Ninguém sabe. Sumiu. E vai sumir cada vez mais. Vou usar a frase que o senhor falou que boa parte disso caiu. Existe um meia-culpa no PT em algum momento, nas discussões internas, falando, não, realmente, aqui a gente poderia ter feito melhor no combate à corrupção? Eu acho que a gente poderia ter feito uma reforma política antes, quando a gente estava lá no governo Lula, acabando com as doações privadas de campanha, as doações das empresas. Isso acabou sendo feito mais tarde por decisão do Supremo e do próprio Congresso. Mas poderia ter sido feito antes. Na medida que houveram doações de empresas, isso criou uma confusão entre corrupção e doação. E isso levou a dar argumentos para que se fizesse toda essa campanha. Eu acredito que se nós tivéssemos feito uma reforma política estabelecendo o fim das contribuições privadas, nós não teríamos sofrido o que a gente sofreu. Então eu acho que se a gente for fazer um meia-culpa, é esse, certo? Nós tínhamos que ter acabado com as doações privadas de campanha. Para finalizar, campanha antecipada, todo mundo falando muito de presidência e tal, mas já começou a ferver os bastidores do governo do Estado também.
E eu entrevistei na semana passada ou retrasada o Fernando Haddad, foi uma simpatia, mais uma vez quero agradecer a gentileza e quão dócil ele foi. É muito bacana a gente entrevistar gente inteligente, que responde igual o Zaratini. Não é a primeira vez, ele senta aqui, nós não combina pauta não, né? A gente senta aqui, o pauta hora, a gente conversa com respeito, com educação, discordando e democraticamente evoluindo o nosso papo. Mas eu já ouvi falar, um passarinho me cantou, que pode ser que tenha uma dobrada aí, né? Governador e vice, Haddad e Zaratini. Já ouviu falar isso também? Não. Olha, eu acho que a gente tem que compor aqui em São Paulo uma chapa que unifique o campo da esquerda. Você vê, as pesquisas que estão sendo feitas agora, elas estão dando mais ou menos o seguinte resultado. O Haddad um pouquinho na frente do Geraldo Alckmin, certo? Todas elas dão ele um pouquinho, mas vamos dizer um empate técnico. Empate técnico. Certo? E depois você tem um segundo bloco, que é o Boulos e empate técnico com o Márcio França. Então, para nós, o ideal, e depois o candidato do Dória está lá embaixo, né, que é o Rodrigo, que eu acho que vai acabar crescendo. Será? Não sei, eu acho que tem a máquina, né? Tem a máquina. Eu acho que se a gente vai conseguisse... ter partido para ele? PSDB, né? Sei não. Eu acho assim, que se juntasse o Haddad, o Boulos e o Márcio França, era a melhor situação possível. Porque é a chance efetiva desse grupo, dessa composição política, derrotar o PSDB em São Paulo. Porque é mais do que necessário que São Paulo tenha uma mudança de ares. São mais de 20 anos que esse pessoal está no governo. Já não tem mais fôlego para continuar no governo. Está a hora de ter uma renovação política no nosso estado. A gente tem novas forças que têm vontade, que têm gana de governar para o povo, né? A gente vê que o PSDB, eles trabalham burocraticamente. Você vai lá falar com um secretário, você vai lá falar com um diretor de uma empresa, naquela batidinha, sabe? Não muda nada, não tem nenhuma ideia nova. Nós precisamos inovar. O estado de São Paulo é um estado com um potencial fantástico, não só na economia, como na educação. Nós temos as escolas mais bem estruturadas do Brasil. Na saúde, nós temos os hospitais mais bem estruturados do Brasil. Agora, você vai ver a qualidade de vida do povo de São Paulo, é péssima, né? Eu estava visitando Carapicuíba outro dia, você anda nos bairros, a gente vê que nada avança ali. E não é só por culpa da prefeitura, até porque é uma das prefeituras com menor arrecadação aqui no nosso estado. Então tem dificuldade a prefeitura. A menor? Se você, por habitante, se você não tiver um apoio do governo estadual investindo em Carapicuíba, e eu falo Itaquaquecetuba, e eu falo em Bugaçu, e eu falo tantas cidades aqui da nossa região, Itapevi, né? Se você não tiver esse apoio, essas cidades não desenvolvem. Eu não digo desenvolver a infraestrutura só, mas desenvolver as políticas sociais, o atendimento ao povo. Então, eu acho que nós precisamos de um governo aqui que seja dinâmico, moderno, com vontade, né? E não essa turma que já está, como eu falo sempre, jacaré cansado. Você já viu jacaré normalmente? Ele já se mexe devagar. Quando ele está cansado, então, meu amigo, não faz mais nada. E não pode fazer piada que o Dória parecia um jacaré esticado lá no Copacabana. Essa piada não pode ser feita, está proibida, viu? Foi o pessoal que soprou aqui, eu não vou fazer porque não está autorizado. Zaratini, mais uma vez, você é sempre uma simpatia, eu reforço sempre aqui, eu tenho falado muito, a gente tem trazido uma série de entrevistados, e eu acho muito legal que venham sem essas amarras de pauta programada, mas o que vai perguntar, pergunta pronta, porque acho que a população quer olhar no olho do político, quer ver, inclusive, os atos falhos, para ver o que é ato falho, o que é bom caratismo, mau caratismo. As pessoas querem realmente tirar aquele ar de super-herói, né, dos políticos e entendê-los como seres humanos, e não é a primeira vez que você me dá essa honra. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, apesar de qualquer tipo de discordância que tenhamos, a democracia é um caminho que a gente segue trilhando junto. Muito obrigado, deputado. Eu que te agradeço, eu desagradeço a todos os ouvintes, essa possibilidade aqui da gente falar
falar um pouco da política, assim, com esse tempo todo que a gente teve aqui. Então, aqui a divergência é permitida. Então, para mim, é muito agradável vir aqui, poder debater, contra-argumentar, que é assim que se faz política, assim, de jeito saudável, ouvindo, dando suas opiniões e debatendo. Obrigado, Eudes. Obrigado, Zaratini. E para vocês que acompanharam mais um Política em Foco, a gente agradece mais uma vez a audiência. Semana que vem tem mais para vocês. Valeu.